Alunos do quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Almileia. Vamos dar início agora a mais uma aula de ciências e hoje vamos corrigir a nossa atividade da página 59 do livro de ciências. A aula passada a gente viu um pouco sobre a classificação dos animais dependendo dos alimentos que eles consomem. Então temos animais herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. E a nossa atividade é sobre esse assunto. Na primeira questão, a gente tem aí 3 frases na letra A, B e C. Essas frases elas estão incorretas e a gente vai fazer a correção dessas frases, tá? Encontrando aí o erro de cada uma delas. Então, a letra A. O ser humano é um animal carnívoro porque se alimenta de carne. O ser humano ele é um animal carnívoro? Não. A gente viu na aula passada que o ser humano é um animal que se alimenta tanto de plantas quanto de outros animais. Então, ele é classificado como um animal onívoro e não carnívoro. Ele não se alimenta exclusivamente de carne. Então, o ser humano é um animal onívoro porque se alimenta tanto de animais quanto de plantas. Letra B. O louva-a-Deus se alimenta somente de outros insetos, mas pode ser considerado carnívoro. Aliás, mas não pode ser considerado carnívoro, pois não come carne. Quando a gente estudou sobre os animais carnívoros, a gente viu que são aqueles animais que se alimentam de outros animais. Então, a gente viu aqui na frase que o louva-a-Deus ele se alimenta de outros insetos, ou seja, de outros animais. Então, ele é carnívoro, sim. Então, vamos lá para a correção. O louva-a-Deus se alimenta de outros insetos, por isso é considerado carnívoro. Letra C. Os animais detritívoros alimentam-se somente de restos de animais. Então, olha só, os animais detritívoros são aqueles que se alimentam tanto de restos de animais quanto de plantas. Então, o erro está aí. A frase da letra C diz que ele se alimenta somente de restos de animais. Não, os animais detritívoros, eles se alimentam de restos de plantas e de animais, incluindo os dejetos, que são as fezes aí de alguns animais, certo? Tá aí as 3 frases corrigidas, vamos para a segunda questão. Então, primeiro eu pedi para que vocês observassem a dentição de cada um de vocês no espelho. Vocês conseguiram ver? Conseguiram fazer essa observação? E embaixo a gente tem aí os dentes, né? É um esquema dos dentes dos animais carnívoros e dos animais herbívoros, olha só. Aqui, o animal carnívoro e aqui o herbívoro. E a gente vai ver um pouquinho a diferença na dentição aí desses animais. Os animais carnívoros, eles possuem os dentes mais pontudos. Os molares e os premolares, que são aqueles lá de trás, eles são mais pontudos para que eles possam cortar e rasgar a carne em pedaços, já que eles se alimentam exclusivamente de outros animais. Ao contrário dos animais herbívoros, onde os molares e os premolares eles são mais achatados, mais retinhos, eles servem mais para triturar os alimentos. Os caninos, os animais carnívoros, eles são dentes bem pontudos que são utilizados para furar e rasgar os alimentos. Os animais herbívoros, eles têm os caninos bem reduzidos e às vezes até ausentes. E os incisos, eles servem para cortar os alimentos. Então, olha só, nos 2 casos. A letra A quer saber: você acha que a sua dentição é mais parecida com a de um animal herbívoro ou de um animal carnívoro? Nós já vimos que o ser humano ele se alimenta tanto de carne quanto de plantas. Então, a nossa dentição ela é adaptada para os 2 tipos de alimentação. A gente não come exclusivamente carne, a gente não come exclusivamente plantas. Então, nossos dentes ele tem um pouco de cada um. Nós temos alguns dentes que são pontudos, como os dos carnívoros, e alguns mais achatados, como os dos herbívoros. Isso porque nós somos animais onívoros que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais. Então, vamos lá. Resposta. O ser humano tem alguns dentes pontudos, como dos carnívoros, e alguns dentes achatados, como dos herbívoros. Isso ocorre porque o ser humano é um animal onívoro.
tá? E a letra B quer saber por que que é importante cuidar da saúde, por que que cuidar da saúde dos dentes é importante para a alimentação. Olha só, os dentes, se eles não estiverem saudáveis ou se eles estiverem ausentes, a gente não vai poder fazer a mastigação, que é essencial para a nossa alimentação. Então, por isso que é importante a gente manter sempre os dentes saudáveis, cuidando da higiene, escovando os dentes, certo? Então, a nossa correção vai ficar por aqui. Até a próxima.